Pronto. Já estamos no ar. Então, pessoal, boa noite a todos. Como de esperado, nós estamos hoje aqui com uma convidada que para nós é uma grande honra tê-la conosco e com certeza estamos recebendo a Meridiane Moraes, ela que é filha, irmã e mãe de Laura Maria, funcionária pública municipal da educação. Foi coordenadora adjunta da mediunidade na região Nordeste pela Federação Espírita Brasileira. Desenvolveu trabalhos nas áreas de assistência e promoção social, bem como na área de estudo e palestras públicas da Federação do Estado de Alagoas. Foi coordenadora da educação mediúnica e coordenadora da integração federativa, vice-presidente da Federação de Alagoas, é expositora espírita, facilitadora de grupos de estudo da MEP, Mediunidade, Estudo e Prática, e do livro Psicofonia na obra de André Luiz. Na atualidade, está como presidente da Federação Espírita do Estado de Alagoas. Então, é com muito prazer e muita honra que nós recebemos aqui no nosso canal, na Web TV Espiritize, Meridiane Moraes. Então, Meri, é com você e que Jesus possa lhe abençoar e que os nossos anjos de guarda possam lhe inspirar. Então, é com você agora, Meri. Obrigada, Ailton. Boa noite, meus amigos. Boa noite, meus irmãos. Que alegria estar aqui com vocês nesse momento. Que gratidão em particular, Ailton, que convidou para estarmos juntos, bem como gratidão à União Espírita de Ribeira do Pombal, essa força do movimento espírita na Bahia. Gratidão à Web TV Espiritize por esse momento que nos oportuniza levar a mensagem da doutrina dos Espíritos para corações e consciência. Que cada um de vocês recebam, meus amigos, inclusive os amigos internautas que estão conectados com todos nós, recebam todos um abraço da Federação Espírita do Estado de Alagoas, que é o órgão que representa o movimento espírita alagoano. Sintam-se envolvidos nessas vibrações amorosas. E a proposta para a nossa conversa dessa noite é o Evangelho de Jesus na nova era. Então, meus amigos, na atualidade, nós vivenciamos, somos bombardeados de várias formas pelas notícias que nos chegam todos os dias. A mídia tem nos apresentado com intensidade de informações e com aquilo que dá ibope, não é coisas tão boas assim, vem nos bombardeando com informações de corrupção, de violência, de tráfico, de N situações por um bom tempo. As redes sociais, que já foi até mais divertido nós estarmos juntos e reunidos, conversando com amigos, hoje tornou-se, como eu diria, uma terra de ninguém, de vários ataques, de várias situações, causando-nos um pouco de angústia, um pouco de insatisfação. E para coroar esse momento que nós vivenciamos com tantos tormentos, com tantas angústias, temos uma pandemia que paralisou o mundo inteiro e que colocou a população toda para pensar na morte. E como resultado de toda essa aglomeração de situações, vemos muitos desequilíbrios emocionais, tantos eventos reunidos, e a população mundial encontra-se insegura, encontra-se apavorada, encontra-se com medo da morte, da sua, de entes queridos. E por incrível que possa parecer, também tem muito espírita que está com medo da morte, com medo desse momento, dos acontecimentos que envolvem-os a todos. Ante tantas inquietudes, incertezas, inseguranças, tantas decepções e o vazio existencial que já há algum tempo vem acompanhando a humanidade, tocando na intimidade, mexendo com essas emoções, a doutrina espírita tem um potencial inesgotável para oferecer respostas, para oferecer apoio, para oferecer um roteiro seguro
para todos nós que aqui nos encontramos unidos e reunidos, refletindo sobre esses momentos, refletindo sobre as nossas vivências, a nossa existência e o que nós podemos de melhor fazer para seguir adiante diante de tantas situações que nos convidam às reflexões mais propícias, mais necessárias, mais úteis. Isso nos faz lembrar de João, uma fala de Jesus que está em João, quando ele assim disse: o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo quanto eu vos tenho dito. Vos fará lembrar da sua mensagem divina, que nós esquecemos no decorrer do tempo, que foi deturpada por outros e que chegou a nós de forma em que nós precisamos nos debruçar, nós precisamos melhor entender a mensagem do Cristo para que ela possa alimentar as nossas almas, trazendo-nos o conforto e o reconforto para seguirmos adiante. Mas nesse instante em que a humanidade vivencia essas dores, essas dúvidas no que diz respeito ao amanhã, nós nos recordamos de obras da própria codificação que nos fala desse momento, que nos chama, que nos convidam a refletir sobre esses instantes. Lembramos da Gênesis, no seu capítulo 18, último capítulo, na verdade, da Gênesis, o 18, são chegados os tempos. E nesse capítulo primoroso, Kardec nos destaca a seguinte questão. Diz-nos todas as partes que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Os tempos que nós vivenciamos, já preditos por muitos na antiguidade, e que finalmente nós passamos a sentir esses momentos, momento de transição da humanidade para a nova era, para o mundo de regeneração. Não estamos lá, estamos caminhando, estamos a caminho desse momento de renovação, de regeneração. E nesse caminhar, nesse momento em que nós vivenciamos as situações que nos fazem necessárias, nos fazem úteis, nós recordemos ainda São Luís, no Livro dos Espíritos, quando ele nos alerta da seguinte forma: aproximai-vos do momento em que se dará a transformação da humanidade, transformação que foi predita e cuja chegada é acelerada por todos os homens que auxiliam o progresso. E mais adiante um pouquinho, nesse mesmo capítulo 18 da Gênesis, no item 33, é falado do momento que nós estamos vivendo, desse momento de pandemia, que tem nos trazido graves situações e muitas reflexões. Há ainda um conjunto de eventos dolorosos que nos aguardam para a entrada na regeneração planetária. A regeneração da humanidade, ela não exige uma renovação integral do indivíduo. Diz os Espíritos, basta uma modificação em suas disposições morais. Uma mudança de ação, de postura que envolva a sua intimidade para uma mudança de propósitos íntimos. Basta uma mudança, uma modificação nos dispositivos gerais. Os flagelos que envolvem a humanidade não é de hoje, mas de há muito tempo. Nós já vivenciamos épocas da história onde as crises sociais deflagraram situações de mudanças. Essa ida e vinda que nós estamos observando dos espíritos, esses desencarnes coletivos que vêm acontecendo, nesses reencarnes que vêm também acontecendo aqui na Terra, e esse tipo de situação já aconteceu no nosso antes. Já aconteceu quando da Primeira Guerra Mundial,
já aconteceu quando da Segunda Guerra Mundial, já aconteceu quando das doenças devastadoras que envolveram a humanidade. E hoje nós vivemos um momento de pandemia em que a humanidade toda está passando por essa situação, aonde um grande número de irmãos nossos vivenciam a desencarnação, retorno à pátria espiritual, para que outros venham e reencarnem no orbe terrestre, para dar continuidade ao processo regenerador da criatura, para que os filhos de Deus possam regenerar sentimentos, possam regenerar emoções, possam regenerar-se intimamente, para que o processo evolutivo possa se dar. Tudo no mundo evolui. Tudo no mundo evolui. Nós evoluímos, a natureza também evolui. Nada fica estagnado. Sempre há um caminhar, sempre há uma disposição para seguir adiante. E quando nós, pelos impositivos íntimos da humanidade, nos recusamos por um motivo ou outro a seguir adiante, nós somos impulsionados a caminhar. E esse impulso que nós estamos sentindo nesse momento, para que nós possamos voltar para nós mesmos, pensar no que nós fizemos até hoje, nas reflexões que nos são propícias, modificar, remodelar a humanidade. Esses momentos têm como base, como operação principal desses movimentos, a remodelação da humanidade terrena. As multiplicidades dos casos que estão acontecendo de destruição, que vem acontecendo de destruições no mundo, é a eclosão para novos sentimentos, para novas possibilidades, para a regeneração da humanidade. Ou seja, há muito tempo, há um bom tempo, que a regeneração já vem apontando na vida de todos nós. Sendo que nós ainda não tínhamos sentido na sua essência. Nós tivemos aqueles eventos grandes que eu citei agora há pouco, onde houveram desencarnes coletivos envolvendo a humanidade. Mas se nós pensarmos, nós tivemos vários eventos mais isolados que já prenunciavam mudanças. Em 2004, se eu não estou equivocado, o ano é esse, houve aquele tsunami, que foi mais de 200 mil que retornaram ao mundo espiritual. Houve o terremoto do Tahiti, propiciando várias situações também nesse sentido. A questão atual é que nós agora passamos a sentir que estamos verdadeiramente em transição. Estamos no mundo de transição, seguindo para o mundo, para a nova era, para o mundo regenerado, aonde haverá uma mudança nos habitantes que ali vão encontrar-se. E nós, espíritas, que tantos conhecimentos já conquistamos, que tantas informações já estão envolvendo as nossas mentes, os nossos sentimentos, aí fazemos a pergunta que não pode jamais calar quando nós estamos em trabalho e em ação. O que nós estamos fazendo de especial? O que nós estamos fazendo de diferente do que o resto da humanidade? Porque nós temos o Livro dos Espíritos, nós temos toda a codificação para nos nortear, para nos informar, para nos fortalecer para com esse momento. E o que nós estamos fazendo de diferente dos outros irmãos nossos, que não conhecem aquilo que nós conhecemos. Porque, em verdade, nós observamos, principalmente nas redes sociais, que tem muitos espíritas que entram em certas sintonias que não contribuem com a renovação do nosso órgão, que não contribuem com este momento. E que fazer de especial? Nós temos em nossas mãos o maior material de amparo e de iluminação consciencial que a humanidade já teve. Nós temos um mestre a nos orientar,
conforme os Espíritos nos dizem na questão 625, quando Kardec pergunta aos guias da humanidade qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu à criatura humana para servir de modelo e guia, e os Espíritos nos dão a resposta mais curta da filosofia universal: Jesus. Jesus é modelo e guia da humanidade. Para os Espíritos, ele é o modelo perfeito a ser seguido. E o que nós fazemos com o nosso modelo, o que nós fazemos com o nosso guia? Apenas tomamos conhecimento? Vamos analisar. Guia e modelo. Guia é aquele que nós seguimos, é o direcionador dos nossos passos, dos nossos caminhos. Modelo é aquele a quem nós copiamos. Jesus é para ser seguido e para ser copiado. Não basta crer, não basta acreditar, não basta seguir, precisamos copiar. Como diz o querido Simão Pedro, é Ctrl+C, Ctrl+V. É copiar e colar os ensinamentos de Jesus em nossas vidas, para que haja modificação íntima, para que haja vivência, para que não sejamos simplesmente sepulcros caiados, que temos belíssimos por fora, mas por dentro nós continuamos ainda sujos, continuamos ainda com ressentimentos, com sentimentos que não nos fazem verdadeiramente dignos de sermos chamados de cristãos, porque simplesmente temos Jesus da boca para fora. E nós precisamos nos modelarmos a Ele, seguir os seus passos, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentiu. E para que isso possa acontecer, aliás, é importante que isso possa acontecer, para que em momentos como que nós estamos vivenciando hoje, nós possamos sentir o conforto em nossas almas, nós possamos nos sentir fortalecidos em nossos corações, nós possamos transmitir ao outro a paz, a serenidade, o conforto e a esperança. Porque se nós apenas temos o verbo bonito e bem posto para falar para o outro que Jesus é bom, que o Pai é misericordioso, mas em verdade não sentimos, nós não vamos passar para os nossos irmãos, nós não vamos passar adiante a esperança que a doutrina espírita nos concede com as verdades maravilhosas que ela nos transmite através do que dos guias da humanidade nos informaram. É por isso que nós precisamos nos colocar Jesus em nossos corações e em nossas vidas e perguntar continuadamente o que Jesus faria em meu lugar, o que Jesus faria, ele agiria como eu na posição em que eu me encontro, com o profissional que eu sou, com a mãe, com o pai, com o irmão, com o amigo que eu sou. Jesus agiria dessa forma? É necessário verdadeiramente tê-lo como modelo e guia da humanidade. Nosso modelo e guia pessoal. Nosso modelo e guia pessoal. É preciso ter Jesus aqui dentro. Porque o desespero que envolve a humanidade hoje é porque conhecem Jesus, mas não vivenciam os seus ensinamentos. Porque se nós vivenciássemos o que Jesus nos ensinou, nossas almas, a nossa intimidade estariam confortadas, com esperança, acreditando que tudo vai seguir no curso determinado pelo Pai. E nossos espíritos estariam serenos, enfrentando estoicamente esse momento e não desesperados, como muitos se encontram, como muitos, infelizmente se encontram. Em resumo, erraríamos menos se vivenciássemos tudo quanto o Mestre nos ensinou. Todos os ensinamentos de Jesus, todos, sem exceção, foram calçados no seu exemplo. Ele viveu. Ele não era apenas teoria, ele é prática. E o que o Evangelho de Jesus representa para a humanidade,
ele representa o mais elevado código de ética existente na humanidade. Ele é o mais elevado código, o mais elevado roteiro que nós precisamos seguir para encontrarmos o caminho da pacificação, para nos orientarmos melhor para erramentos. O caminho, ele nos revela, o seu conteúdo nos revela o caminho que nos levará a uma sabedoria maior, que nos pacificará a intimidade, que nos conduzirá melhor ao progresso espiritual, que melhor norteará as nossas vidas, as nossas aspirações. Nós passaremos a acreditar com mais fidelidade, nós seremos fiéis a Jesus, nós seremos fiéis ao seu evangelho de amor. Se nós observássemos tudo quanto consta no Evangelho do Mestre, tivéssemos para as nossas vidas os seus ensinamentos, o mundo sofreria uma transformação e estaríamos vivenciando uma extrema prosperidade. Uma extrema prosperidade. O Espírito Emmanuel, ele nos diz que o Evangelho é a revelação pela qual Cristo nos entregou o mais amplo conhecimento de Deus. O mais amplo conhecimento de Deus. Ele nos deu um Pai. Ele nos deu um Pai para chegarmos juntos, para orarmos em todos os momentos de nossas vidas. Ele nos deu um Pai amoroso, que nos ampara, que nos conforta, que nos ajuda a seguir. Ele nos deu um Pai que nos ensina todos os dias e que acredita em cada um de nós. E o Evangelho de Jesus sendo o roteiro para que nós possamos melhor trabalhar as experiências necessárias em nossas vidas, nós temos tudo, meus amigos. Nós temos absolutamente tudo. Nós somos ricos de conhecimento, de amparo e de iluminação para a nossa estrada evolutiva. Certa feita, perguntaram a Chico Xavier qual a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade. E aquele jeitinho do Chico, né, aquele jeitinho mineiro do Chico, né, ele disse, creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da vida física. Somos todos necessitados dos ensinamentos de Cristo. Todos carentes de alimentarmos as nossas almas com seus divinos ensinamentos. O sentido desses ensinamentos e os sentidos contidos nas parábolas do Evangelho de Jesus têm-nos a condições de elastecer a visão do Criador. Aumentar a nossa consciência para que possamos melhor refletir sobre as nossas vidas e nos dar uma percepção ampliada do sentido da vida, da importância do viver, da oportunidade de viver, da oportunidade de amar, de perdoar. Uma coisa interessante, quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, aquela que tem o sentimento do Cristo, que é aquela oração, quando nós fazemos, é o sentimento do Cristo que está ali. E nós vamos, Pai Nosso que estás no céu, santificado é o vosso nome, mas tem uma partezinha, não sei se acontece com vocês, acontece comigo, falo por mim. Tem uma partezinha do Evangelho de Jesus, que é aquela que diz, perdoar como eu perdoo, eu não sei vocês. Mas nessa parte eu começo a falar mais baixo, mais fino, porque muitas vezes a gente não está sendo sincero. A gente não está sendo sincero. A gente ainda, às vezes, não tem condições ou não quer perdoar o pisão do orgulho que nós levamos na semana passada. E aí onde é que está viver o Evangelho de Cristo. Aprender a viver é renunciar a si mesmo para seguir adiante. Mas o Evangelho do Cristo, o Evangelho de Jesus, ele
traz-nos situações nas suas parábolas que nós precisamos nos debruçar para melhor compreender. Mas para nos debruçarmos e melhor compreender o Evangelho, aliás, as parábolas do Cristo, é necessário nós termos alguns entendimentos acerca de como foi construída essas parábolas, por que foi utilizado esse método de parábolas, como melhor cabe essas parábolas para a nossa orientação, para o nosso entendimento, né? Os evangelhos de Jesus, eles surgiram todos após a morte. Jesus não deixou absolutamente nada escrito, nós já sabemos disso, né? Resumir a história de Jesus é algo muito complicado, porque ele viveu um período curto, mas foi um período intenso. Ele mobilizou várias pessoas naquela época e hoje são bilhões de pessoas em todo o mundo. Tentar trazer os seus ensinamentos para a época atual, sem mergulhar no ontem, na cultura daquele povo, e entender o sentido da sua mensagem, pode e às vezes traz desvios no entendimento, até a imaginarmos situações em que o Cristo amoroso não teria dito aquilo naquele sentido, se nós não nos reportarmos para os acontecimentos daquela época. Algumas pessoas dizem assim, olha, o Cristo Jesus não deixou nada, escreveram depois que ele partiu. Quem me garante que não foi adulterado já o pensamento? Então, a gente tem que ir lá atrás e entender tudo isso. Nós temos que entender que é verdade. Jesus não deixou nada escrito. E os evangelhos foram construídos após a sua morte. Mas temos que entender que naquela época, naquela oportunidade, a escrita era uma arte. E não era para todo mundo. Para escrever naquela época, eles tinham que ter o papiro, eles tinham que ter a tinta e tinha que ter o escriba. Não é como nós hoje, na atualidade, a gente vai na papelaria, compra o papel, compra a caneta e vai escrevendo. Naquela época não era assim. Naquela época não era fácil, muito pelo contrário. O papiro era muito caro, tinha que se pagar o escriba para escrever as mensagens. Então, o que acontecia? Acho que vocês assistiram aquele filme com Fernanda Montenegro, Central do Brasil. Quando ela ia para a estação central do Brasil, ali ficava, e as pessoas chegavam junto a ela para escrever cartas para os familiares que estavam longe. Então, era mais ou menos, o conselho era mais ou menos aquele. Eles pagavam para que fosse registrado. Então, e as pessoas naquela oportunidade, aquela população, era uma população que tinha uma memória extraordinária, uma memória prodigiosa, realmente. Porque eles trabalhavam muito a mente, eles memorizavam tudo aquilo. E os acontecimentos, eles faziam uma análise muito mais firme, um propósito muito maior, eles observavam se o que se falava fazia-se também nas suas ações. Eles faziam esse parâmetro, as suas mentes eram dispersas, ao contrário da nossa. Se bem for verdade, a gente não lembra nem do número do nosso celular, nossa memória é fraquinha, hoje está fraquinha, porque as facilidades fazem com que a gente apoie-se na tecnologia e não exercite as nossas mentes. Naquela época, eles não tinham isso. Então, eles se esforçavam, eles trabalhavam as suas mentes para que essa mente pudesse ser uma mente verdadeiramente com registros bem observados. Então, aquele povo passava a sua história de geração a geração através de histórias, através desses momentos. E eles tinham toda uma cultura que envolvia para esse aprendizado. Houveram momentos de muita tensão no caminhar de Jesus, nas suas palavras. Um deles foi aquele momento do apedrejamento, uma palavra errada, ele e os discípulos ali estariam comprometidos, porque o povo, culturalmente, eles observavam muito o que se estava dizendo, o que se estava falando e o que eles já tinham conhecimento, que tinham passado pelas Escrituras. Então, Jesus falava por parábolas. O povo daquela época, o
povo judeu, Jesus era judeu, aquela sociedade judaica era uma sociedade que ela era ligada às parábolas. As histórias da tradição daquele povo, elas encontram-se nos livros. As crianças naquela oportunidade, elas eram educadas através de histórias. Contavam-se histórias para tudo. Se nós formos numa sinagoga nos dias de hoje, nós vamos ver que lá eles estão cheios de histórias. E no final, eles têm a moral da história. Então, Jesus utilizava-se das parábolas, da contação de história, utilizando o cotidiano das pessoas para transmitir a sua mensagem, as suas orientações. Então, se Jesus ele estava num ambiente e ele defrontava-se com um pastor, ele logo cria uma parábola da ovelha perdida. Se ele estava num ambiente de agricultura, cria a parábola do semeador. E as pessoas assim saíam pensando, saíam refletindo, e até os dias de hoje nós continuamos a refletir nas suas mensagens, nas suas passagens, tirando interpretações, às vezes equivocadas, às vezes não tão equivocadas assim. Esse era um dos métodos de ensino que utilizavam-se naquele tempo. Existiam outros métodos de ensino também, de transmissão de conhecimento. Um outro método de ensinamento que existiam eram as encenações simbólicas, que eram utilizadas pelos mestres, pelos profetas e pelos rabinos naquela oportunidade. E aí Jesus muitas vezes utilizou-se desse momento para passar a mensagem, para passar a informação, para fazer a representação. Um dos momentos dessa encenação simbólica que muito nos chama a atenção até nos dias de hoje é aquele momento em que Jesus caminha sobre as águas. Aí é uma encenação simbólica, é uma transmissão de passagem. O que queria dizer aquele momento, Jesus caminhando sobre as águas? Naquela época, para a cultura daquele povo, a água representava a materialidade. Tudo que dizia respeito às questões materiais era representado pela água. Jesus caminhando sobre as águas, ele estava passando a seguinte mensagem, que as questões materiais não tinham mais influência, ele estava acima das questões materiais. Aí nós vamos para o livro dos Espíritos, né? Qual a definição de espíritos puros? Aqueles que não sofrem mais a influência da matéria. E isso é uma encenação simbólica. Jesus estava nos passando a encenação simbólica. Então, é preciso que a gente mergulhe na cultura do povo, que a gente mergulhe para poder compreender a mensagem, para que nós possamos compreender os ensinamentos do Cristo e trazer para os nossos corações, trazer essa realidade para as nossas vidas. A mensagem de Jesus é uma mensagem, como eu diria, conflitante. É uma mensagem conflitante. Por que a mensagem de Jesus é uma mensagem conflitante para a nossa intimidade? Jesus mexeu com o povo naquela época, porque inicialmente eles queriam um libertador político, eles esperavam um libertador político. Todo mundo esperava um Messias. Jesus era um Messias e tinham vários Messias naquela oportunidade. Existiam várias pessoas que vinham fazer proclamações, que vinham profetizar. E Jesus era mais um daquelas pessoas que ali encontrava-se. Se nós fôssemos colocar no jornal alguma nota sobre Jesus, seria uma notinha pequena. Seria uma nota pequena, porque Jesus, naquele momento, ele era apenas mais um que ali encontrava-se. Ele era mais um que ali estava. Ele seria uma nota. Mas seria uma nota que incomodava, como incomoda até os dias de hoje. Porque era uma nota do bem, era uma nota de transformação, uma nota de mudança, mas era uma nota. E a mensagem do Cristo é uma mensagem, como eu citei agora há pouco, é uma mensagem conflitante, é uma mensagem que incomoda, é uma mensagem que nos traz um desconforto, porque é uma mensagem que atua em nós. Porque se nós pegarmos a mensagem do guia moderno da humanidade e deixarmos apenas da boca para fora, ela não tem o efeito salutar que precisa ter. A mensagem do Cristo é uma mensagem que vai à intimidade do indivíduo. Nós precisamos acolher na nossa intimidade a sua mensagem.
para que ela possa fazer o efeito regenerador da criatura humana, trazendo-nos o fortalecimento para seguirmos adiante, trazemos a força para perseverarmos na nossa fé e transformarmos-nos intimamente, e nesse processo íntimo de transformação, auxiliar todos aqueles que encontram-se ao nosso redor. A mensagem do Cristo, ele fala na intimidade. Jesus nos apresentou um Pai. O Deus do Antigo Testamento era um Deus sanguinário, era um Deus ruinzinho. Mas Jesus nos apresentou um Pai de amor, de misericórdia, de justiça, de sabedoria, principalmente de misericórdia. Ele nos apresentou ao Pai. Ao Pai. Vocês já observaram, não sei se vocês perceberam, só um adendozinho que veio à minha mente agora, que Jesus, ele direciona-se ao Pai de 3 formas diferentes? Vocês perceberam isso? Tem momentos no Evangelho, no Novo Testamento, em que Jesus refere-se a Deus como o meu Pai. Tem outros momentos em que ele se refere-se a Deus como o teu Pai. E outros momentos, ele refere-se a Deus como o nosso Pai. São 3 formas diferentes de se perceber, nesse instante, essa referência. Jesus fala, nesse momento, em 3 sentidos de entendimento. Quando Jesus fala, porque é assim que é o teu Pai, ele está dizendo que Deus, você vai reconhecer o Deus naquela essência, naquela compreensão humana que a gente tem condições de compreender. Quando ele fala do nosso Pai, é porque é um entendimento comum entre ele e aqueles que ali encontravam-se, no que representa o Pai. E quando ele referia-se ao meu Pai, aí era ele e o Pai. Nós não tínhamos acesso ao entendimento dessa representação. O Evangelho de Jesus é muito rico de informações. É uma alegria mergulhar nesses ensinamentos e esmiuçar aquilo que está lá dentro. Trazer a doutrina dos Espíritos, ela nos propicia esse entendimento. Ela tira a casca e vai no sumo, vai na intimidade, colher aquilo que vai alimentar as nossas almas. Olhando dessa forma, observando dessa forma, que nós percebemos a grandiosidade dos ensinamentos do Cristo. Jesus disse-nos: não vim para destruir a lei, para dar descumprimento. E ele vai lá no Antigo Testamento, envolve, pega o que há de mais importante no Antigo Testamento, retira a sua essência e dá para a humanidade, e ama a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele resume em 2 pontos, em 2 frases, a necessidade humana, gente. Isso é fantástico. Ele resume em 2 frases a necessidade humana e o caminho para nós sermos felizes, conquistarmos a felicidade. Jesus, quando olha para a gente, Jesus não vê corpos, ele não está falando para corpos físicos, ele não está falando para o espírito imortal. A sua mensagem é para o espírito imortal. Ele não está falando para a pessoa física, mas para o espírito que sobrevive e que é imortal. Vai direto na fonte. A mensagem vai para o espírito imortal. E é por isso que causa incômodo. É por isso que mexe com a estrutura. Porque está falando de espírito para espírito, de essência divina para a essência menos divina que somos todos nós, bem menos divina que somos todos nós, mas que um dia nós vamos galgar nessa abençoada estrada, retirando todas as nossas imperfeições e chegando ao Pai e à felicidade prometida. Jesus, ele atua na fonte, ele atua nas causas das dores, nas causas das nossas aflições. Ele vai na causa. E qual é a causa
da nossa dor? Qual é a causa do nosso sofrimento? Qual é a causa das nossas desventuras, das nossas tristezas, da nossa melancolia? Qual é a causa do sentimento, da falta de sentido na vida? Qual é a causa primordial de tudo isso? O egoísmo. Jesus vai na fonte do sentimento, vai na causa do mal que nos impede de ser feliz, de caminhar para Deus. Ele vai na causa. Todo sofrimento que existe no mundo, tudo aquilo que afeta a nossa sensibilidade, é um alerta que nós estamos afastados das leis superiores do amor. Porque a lei de Deus, ela foi feita para a felicidade. Meire, onde é que você viu isso, Meire? Parte terceira do Livro dos Espíritos, abrindo a parte terceira do Livro dos Espíritos, questão 614 do Livro dos Espíritos. O que é lei natural? Lei natural é a lei de Deus. Ela diz o que o homem deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. E isso nos dizem todas as letras. Os guias da humanidade estão dizendo com todas as letras que a lei de Deus foi criada para a felicidade dos seus filhos. Somos infelizes, estamos vivendo momentos de infelicidade, momentos de tristeza, porque nós estamos afastados das leis divinas. Nós nos afastamos, viramos as costas dessa lei. E é por isso que nós estamos enfermos. Nossas almas encontram-se enfermas. E o divino médico vai aplicar o divino medicamento na fonte de todo mal. Na fonte de todo mal. Muitas vezes nós reclamamos das dores físicas, das doenças físicas, que representam nada mais é do que a ponta do iceberg de um processo que tem origem muito mais profunda. A maior enfermidade que existe no mundo não é a Zika vírus, não é o HIV, não é coronavírus, não é. É o egoísmo. O egoísmo é a grande pandemia do mundo. É a enfermidade que nos causa mais dor, que nos afasta das leis de amor, nos trazendo flagelos íntimos para nos convidar a reconsiderar e caminhar. Questão 617 do Livro dos Espíritos, e eles nos dizem: a grande epidemia do mundo é o egoísmo. Egoísmo que nós cultivamos durante séculos e séculos e séculos, mas que precisa ser extirpado. Precisa ser eliminado. Precisa ser combatido. Por isso, o foco de Jesus é atuar na fonte que é o egoísmo. O Evangelho do Cristo, ele não fala à mente, ele não fala ao intelecto de ninguém. O Evangelho de Jesus, ele fala ao sentimento. Ele vai na fonte. Ele vai na intimidade do ser. E é por isso que incomoda. Porque nós precisamos renunciar a nós mesmos, pegar a nossa cruz de equívocos do ontem, para a grande renovação, para seguirmos na caminhada, acelerando os nossos passos e cumprir com a finalidade da lei do nosso Pai, que é a felicidade de todos nós. Por isso que Jesus atua na fonte. Quando nós vimos algumas situações de despoluição de rios, por exemplo, nós vamos observar que aqui aconteceu, aqui em Alagoas, aqui em Maceió, aconteceu um fato interessante dessa questão. Houve um determinado prefeito aqui em Maceió que realizou uma despoluição de um determinado riacho aqui. Limpou o riacho que desbocava na praia, numa de nossas praias. E limpou e fez acontecer, etc. e tal, deu publicidade, tomou banho. Menos de um ano, acho que foram meses.
estava tudo do mesmo jeito. Por quê? Porque não foi na fonte. A fonte permaneceu suja, os poluentes permaneceram todos lá, só aguardando que saíssem as câmaras para começar a poluir novamente. Por isso que Jesus vem à fonte, para retirar da fonte o mal que nos afasta do nosso Pai e da felicidade. É por isso que ele atua no sentimento, porque o sentimento ele é a fonte de tudo em nossa vida. É do sentimento que reside as manifestações maiores das nossas almas. É no sentimento que nós vamos nos fortalecer para seguirmos. E como encontram-se os nossos sentimentos no dia de hoje, agora? Como é que encontra o nosso sentimento? Como é que está o nosso coração? Como é que nós nos encontramos nesse instante? Como é que está? Nós já paramos para refletir como é que nós nos encontramos, como é que está o nosso sentimento? Como é que está o nosso sentimento com o nosso marido, com a nossa mulher, com os nossos filhos, com o nosso vizinho, com o nosso chefe, com os nossos empregados, os nossos relacionamentos, com o nosso... Como é que está? Como é que estão os nossos relacionamentos? Nós já paramos para pensar como nós estamos nos colocando para com a vida? Ou apenas estamos vivendo a vida de qualquer forma, deixando a vida me levar, como diz uma música famosa? Como nós estamos observando a vida? Porque nós seremos responsáveis. Nós teremos a responsabilidade daquilo que nós estamos escolhendo viver. Porque o sentimento, ele evita. A partir do que nós sentimos, nós inspiramos os nossos pensamentos, inspiramos as nossas ideias. Os nossos pensamentos e as nossas ideias vão gerar as palavras e os nossos atos. As palavras e os nossos atos vão definir o nosso amanhã, vão definir o nosso destino. E é por isso que Jesus atua no sentimento. É por isso que ele atua na fonte. Jesus fala ao coração. Ele fala ao coração dos seus irmãos. Ele não fala às mentes. Ele não fala aos intelectos. Volto a repetir. Ele vai na fonte. Ele vai no sentimento. Ele vai no coração. E nesses dias que nos apresentam todas essas reviravoltas, onde a humanidade sofre uma convulsão emocional jamais vista. Quando a própria Terra sofre essa convulsão, e todos nós, toda a humanidade terrena, não fomos convidados, fomos convocados para viver esse instante. Fomos convocados para prestarmos o testemunho desses dias de inquietação, desses dias aonde os nossos corações estão agitados de alguma forma. E Jesus continua qual farol iluminando o nosso caminhar, dizendo taxativamente: meus irmãos, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim, pelos meus ensinamentos. Pega Jesus como guia, pega Jesus como modelo, amarra no coração e vamos trabalhar a nossa regeneração individual. Vamos regenerar os nossos sentimentos. Vamos nos fortalecer para esses dias de transição, para esses dias onde começamos a sentir o momento de transição para o mundo de regeneração, para a nova era que aguarda a humanidade, com Cristo de braços abertos, esperando todos nós para o nosso refazimento. Para o nosso refazimento. Porque tem muita gente confundindo mundo de regeneração, a nova era, com o mundo ditoso. Vamos ter todo... Não vamos ainda, a felicidade é outro passo. O mundo de regeneração, ele está inserido no planejamento divino. E é um mundo em transição. O mundo de regeneração
É o mundo de convalescência. Os espíritos, no livro dos espíritos, eles dizem que é um momento, o mundo de transição é para os homens aurirem novas forças, repousando das fadigas da luta. É como se nós estivéssemos entubados e o mundo de regeneração, a gente vai sair da UTI, vai começar a dar os nossos primeiros passos, mas estamos ainda sob os medicamentos necessários para regenerar a nossa intimidade, para seguirmos adiante. O mundo de transição, o mundo de regeneração é um mundo em estado de convalescência. É um mundo onde nós vamos descansar um pouco das nossas angústias, das nossas dores, e receberemos o tratamento para seguir adiante. E nesses instantes em que nós aqui vivemos, nesse isolamento social, que infelizmente muitos não estão respeitando esse momento, que pode nos causar sérias complicações nesse contexto que nos aguarda ao amanhã, porque quando nós nos recolhemos à intimidade dos nossos lares, nós estamos vivendo mais uma oportunidade de reflexão e de transformação. Por quê? Porque voltamos para os nossos lares. Porque nós não estávamos mais vivendo nos nossos lares, nós estávamos apenas dormindo nos nossos lares, nas nossas casas. Hoje, voltando para o nosso ambiente doméstico, voltando a lidar com a nossa família, passando a conviver lado a lado verdadeiramente, vai causar uma certa inquietação. É natural. Nós não estávamos mais acostumados. Nós estávamos acostumados a estar no mundo e descansar rapidamente em casa. Isso quando o povo me fazia raiva, já dizíamos assim. E hoje nós voltamos para os nossos lares e precisamos retomar certos hábitos esquecidos. Sentar à mesa para tomar um café da manhã, sentar todos na mesa para almoçar, sentar todos na mesa para jantar, sentar para conversar um com o outro, porque agora tem tempo de conversar, sentar para brincar com os filhos, para conversar com os filhos adolescentes, para conversar com a esposa, para observar o ambiente, para pensar, para refletir. Eu, particularmente, estou trocando o isolamento social para um momento de reflexão, de recolhimento íntimo, revendo posturas, revendo sentimentos, revendo relacionamentos, revendo ações, porque esse momento está nos preparando para esse momento de transição. Porque a base dessa regeneração é a família. E a família estava em passos tortos. A família não estava cumprindo o seu papel como deveria cumprir, de acolhimento, de orientação, de disciplina, de limites, de educação. Aquela educação que os espíritos sinalizam, aquela educação que vem de dentro, não é instrução, é educação que vem da alma, de dentro para fora. A família é responsável, porque a família é o plano de Deus para a regeneração da humanidade. É na família, a sabedoria de Deus é fantástica, meu Deus, que coisa linda. É na família que o homem, que começa a queda do egoísmo. Porque é na família aonde nós temos as condições emocionais de dar a vida pelo outro, de passar uma noite em claro por um filho, de doarmos um órgão, um rim para um filho, para uma filha. É na família onde o egoísmo começa a sofrer a sua queda. É por isso que o investimento contra a família é imenso pela inferioridade. E é por isso que nós precisamos voltar para os nossos lares, refletir sobre os nossos lares, perceber a real importância dos nossos lares para esse momento de transição onde na Terra estamos acolhendo a geração nova. Aí volta para a Gênese. A geração nova que vem para ver a permuta nesse mundo de regeneração, um mundo de nova era,
no mundo que está vindo entidades povoar a Terra com um grau de inteligência maior, com uma disponibilidade maior para o bem, mas necessitando também de muitas orientações, em que o lar é quem vai processar essas orientações. Olha a sabedoria divina, uma pandemia de mundo, bota o povo para dentro de casa, bota o povo para pensar na família, para valorizar a família, para rever os conceitos da família. Volta a fé, porque nunca se rezou tanto como a gente tem rezado ultimamente. A gente tem rezado, tem orado pela gente, pela família e pela humanidade. A gente está se preocupando com a humanidade. A gente está se preocupando com o próximo. Quando a gente está em casa, não é apenas para não morrer, mas é para que o outro não morra também. Olha que fantástico. A gente está se preocupando com o próximo. As disposições íntimas de modificação já iniciaram-se esse processo. É verdade que ainda terão muitas situações inquietantes, haverão muitas decepções ainda a acontecer com algumas ações de irmãos nossos infelizes que não compreenderam a necessidade de diminuir a carga egoística da humanidade. Mas já começou a transformação. Nossos lares já começaram a acolher esses irmãos que estão retornando à Terra. Porque o processo de regeneração da humanidade, ele inicia-se no mundo espiritual. Com o esvaziamento do mundo espiritual, os espíritos reencarnando na Terra, inicia o processo de regeneração. Saem das furnas do mundo espiritual e vêm para a Terra para vivenciar a oportunidade de regeneração, de transformação a caminho da felicidade. A caminho da felicidade. Há muito tempo atrás, alguns anos atrás, eu lembro, eu inclusive tenho no pós-fácil, eu vou mostrar a obra, porque obra boa a gente tem que mostrar. Nessa obra aqui, ó, foi uma das pesquisas Sexo e Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, no pós-fácil dessa obra, ele traz uma nota intitulando A Cidade Estranha. Ele nos diz que ele traz essa informação dizendo que Chico Xavier, nos idos de 47, antes da publicação no Mundo Maior, do livro do Mundo Maior, que tem trabalhos referentes à questão da sexualidade, em que ele informa que 30% das informações foram suprimidas porque a humanidade não tinha condição de acolher tais informações naquele instante. E Chico Xavier foi levado por Emmanuel para uma cidade no plano espiritual, uma cidade em que ele informa que era uma cidade muito estranha. Ele, inclusive, chamou de cidade estranha. Uma cidade de uma vibração muito baixa, uma cidade onde o império do sexo desgarrado, da sexualidade doentia ali, era um império. E que naquele instante eles estavam como se fosse numa grande comemoração e fosse numa grande despedida. Parecia, ele fez a comparação na oportunidade como se fosse um desfile carnavalesco. E Emmanuel diz bem assim, meu irmão, realmente eles estão se despedindo, porque eles receberam um comunicado das fontes superiores que regem a vida e que essa furna será esvaziada e todos, inclusive os maiorais, irão reencarnar na Terra. Isso por aqueles idos da década de 40, 50. E essas entidades muito inferiores vão reencarnar na Terra e vão trazer mudanças para a sociedade. E lá na frente nós vimos essas mudanças. Lá na década de 60, 70, houve uma grande modificação na sociedade e na família. Houve um desrespeito, aumentou o número do divórcio, houve um aumento do número de drogas, o número das questões sexuais, houve um crescimento nesse contexto da sexualidade, culminando com aquele festival em 69, o Woodstock, sexo, drogas e rock and roll. Já era aquela população que foi retirada das furnas e ali encontravam-se no mundo todo pessoas com aquelas características. E essa reencarnação em massa, ela vem acontecendo. E se a gente for pensar direitinho, o mundo espiritual daqui a pouco vai estar um paraíso, porque a Terra vai estar cheia de gente complicada. E a gente precisa orar muito, prevalecer na fé. Em contrapartida, enquanto vem se dar a oportunidade para essas entidades estarem reencarnando aqui na Terra, Manuel Filomeno de Miranda, eu trouxe um monte de livro que eu pesquisei aqui, gente, eu vou apresentar também. Em Transição Planetária,
nos informa que Jesus foi a outras esferas pedir a entidades que viessem auxiliar no processo de regeneração da humanidade terrena. Que coisa fantástica. Auxiliar no processo de regeneração. Enquanto muitos espíritos ainda adoecidos em seus sentimentos aqui encontram-se para serem tocados, espíritos mais evoluídos vêm a pedido de Jesus para nos auxiliar todos no processo de ascensão espiritual, através dos seus exemplos, através do seu amor, da sua renúncia, da força e da coragem sem violência. Que o dia aquela menina linda, que eu sou apaixonada por ela, Malala, aquela menina não é desse mundo, tenho certeza que ela não é da Terra. A força moral daquela criatura, o olhar daquela menina, um lápis, um caderno, um professor, pode mudar a humanidade. E essa geração está aí espalhada no mundo todo. Ela já se encontra em toda parte. No México tem uma criança, hoje está com 12 anos, mas ele disse que vai provar cientificamente que Deus existe. E nós, espíritas, o que nós estamos fazendo de especial? O que nós estamos fazendo de diferente? E nós precisamos refletir, e nós precisamos trazer o Cristo para as nossas vidas e viver os seus ensinamentos de amor. Porque o seu evangelho é um código de vida, para a vida, para conquistas espirituais e para a conquista da nossa felicidade. No mundo de regeneração, na nova era que estamos nos encaminhando para esse momento, precisamos deixar uma bagagem inútil, que não vai mais nos servir. Os momentos que nós vivenciamos são momentos graves. Momento onde a fé de todos nós vai precisar dar um testemunho de amor, de confiança em Deus. Haverá uma partida de muitos e chegada de outros. Haverá uma renovação dessa humanidade, uma regeneração dos sentimentos, para que juntos possamos adentrar nessa nova fase, a fase de refazimento. E essa etapa dos novos tempos de transição para a nova era, nós temos e precisamos compartilhar o que nós temos. O Consolador prometido. Precisamos compartilhar essa consolação. Mas para isso, nós precisamos estar consolados. Nós precisamos sentir o Cristo na nossa intimidade. Nós precisamos viver Jesus mais uma vez. Viver Jesus mais uma vez. E não tenhamos dúvida, de forma alguma, nessa etapa da transição planetária, nessa etapa de regeneração em que a humanidade está vivenciando, Jesus está no leme. E precisamos celebrar a vida todos os dias. Porque a celebrar a vida, acreditar na vida, é ter Jesus nos lábios, a sua mensagem em nossos corações e a sua vida em nossas mãos. Porque foi através dos seus lábios, do seu coração e da sua mão que ele se manifestou para toda a humanidade. E se nós precisarmos voltar e lembrar de quando éramos crianças, e quando postávamos as mãos juntas, porque nós postávamos, a minha geração, tenho certeza, foi apresentada ao Cristo em forma de música. Em forma de música, que no dizer do meu querido Simão Pedro, ele tem certeza que Padre Zezinho estudou o Livro dos Espíritos. Se não estudou o Livro dos Espíritos, pelo menos a questão 625, ele estudou.
porque era a música que nos fazia, que nos acalentava a alma. Naquela época nós tínhamos uma radiola, eu sou do tempo da radiola, não minha gente, a radiola, a minha era uma maletinha vermelha. E quando nós íamos dormir, era eu e minhas irmãs, as gêmeas, nós íamos dormir, mamãe colocava radiola para tocar com um disco de vinil lá do baile lá do pé. Mas para Zezinho parece que era só compacto, se eu não estou enganada, era compacto. E a gente dormia, e tinha uma radiola, a minha já era tinha uma evolução a mais, a minha repetia. Então a gente dormia com aquilo no cérebro, repetindo até dizer basta. E se nós precisarmos relembrar qual criança que nós somos um dia e que nós somos apresentados ao Cristo, uma parada. Você já apresentou o seu filho a Jesus? Ou está esperando que ele complete 18 anos para levar para uma casa espírita? Pode ser tarde demais. Quando nós fomos apresentados a Jesus, mesmo de forma meio incorreta naquele tempo, nós somos embalados pelas músicas, e muitas vezes do Padre Zezinho. E é nessas lembranças da música do Padre Zezinho que eu me recordo de um roteiro para nós vivermos os ensinamentos de Jesus. O Padre Zezinho nos ensinou. E vocês vão lembrar, eu acho que vocês vão dormir hoje cantando essa música mentalmente. Essa música diz assim: eu não vou cantar, porque eu não vou violentar o ouvido de ninguém. Tá? Eu vou só recitar, eu vou respeitar todos vocês. Da Bahia a Alagoas, ninguém vai ficar estressado. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir. Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. E a resposta é a questão 625 do Livro dos Espíritos. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E aí, meus irmãos, lembraram? Pois é. Vamos viver o Cristo, o Evangelho de Jesus em nossas vidas. O Evangelho de Jesus nos auxiliando na caminhada para a nova era, para o mundo regenerado, aonde, enfim, seremos felizes. Porque nascemos para ser felizes, nascemos para a felicidade e conquistaremos a felicidade, com certeza, sob as bênçãos de Deus, o amparo de Jesus e a força dos nossos corações regenerados no amor e na paz. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe hoje e por todo sempre. Paz em Cristo em nossos corações. Meire, nós estamos aqui conversando, né? Eu, Oswaldo, a esposa, e Rene, que chegou agora, que é um colaborador nosso também, estamos todos aqui arrepiados, né? Exatamente, porque... E observe, depois você vai dar uma olhada nos comentários, que realmente são comentários assim bem propício para o momento, e todos nós ficamos muito emocionados com a sua fala, ainda mais quando você toca, né, no nome de Jesus, se referindo às práticas que Jesus falava, né, que fazia. Então, para a gente é muita satisfação, muita alegria mesmo recebê-la aqui, e com certeza todos que nos assistiram gostaram bastante, que nós possamos levar essa sua fala, não jogar ao vento, mas também acolhê-la no coração e no espírito, para que elas realmente transformem cada um de nós. E nesse momento de pandemia nós estamos precisando muito, e a humanidade também. Então, o nosso muito obrigado não vai ser somente a primeira, mas vamos incomodá-la outras vezes para você abrilhantar aqui o nosso canal. E amanhã nós teremos aqui o irmão nosso, que é Jutaí, para fazer essa live de amanhã. E, mais uma vez, Meire, os nossos agradecimentos. Nós somos muito gratos por você estar aqui no nosso canal hoje e fazer essa participação belíssima. Muita paz, e que Jesus possa lhe iluminar, lhe abençoar sempre e seguir na sua caminhada aí, como hoje está como presidente da Federação Espírita do Estado de Alagoas. Nós aqui da Bahia somos muito gratos pela sua participação.
Muita paz e até a próxima. Obrigada. Deus nos abençoe a todos. Eu que agradeço a oportunidade.